Bom, direto notícia. Vou ler aqui a matéria da Veja, né? Diz assim: Eduardo Bolsonaro já pode começar a avaliar o retorno para casa. Conversa entre Lula e Trump indica que tempo de linha direta do bolsonarismo com a Casa Branca está próximo do fim. E um trecho, né? Eu não vou ler toda, mas esse trecho aqui que eu leio, esses dois parágrafos, eles mostram bastante do que está escrito nessa matéria. Mas vamos lá, basicamente um resumo, né? Se não houver exagero na nota divulgada pelo Planalto para narrar bastidores da conversa de Lula e Donald Trump por telefone, dessa segunda, o cenário geral recomenda que o deputado Eduardo Bolsonaro levante acampamento e volte logo ao Brasil para tentar salvar seu mandato e seu foro privilegiado. Bom, o primeiro parágrafo aqui fala nota divulgada pelo Planalto. Foi uma nota bem vaga, né, que resume o que Donald Trump escreveu. Donald Trump diz que conversou com Lula, falaram com relação à relação comercial entre ambos os países, e a nota do Planalto diz que Lula ele tentou brigar, né, para que os Estados Unidos viessem tirar as sanções aos ministros no Brasil. Então não houve algo detalhado ou algo grandioso dessa conversa de Lula com Donald Trump. Outro ponto, teve a entrevista do Haddad, né, que falou a respeito dessa nota, e a única coisa que ele disse é que a conversa teve um tom muito positivo, foi só isso que ele falou. Mas no final das contas, o Donald Trump ele jogou o Lula para tratar com o Marco Rubio. Então primeiro, Lula ficou com medo de falar pessoalmente com o Donald Trump, e depois Trump está cagando pro Lula, tanto que ele falou, conversa com o Marco Rubio e veja, né, o que você pode resolver aí. E eu vou falar sobre Marco Rubio aqui para frente. Então vamos seguir aqui, segundo parágrafo. Ao risco de Eduardo ser preso por ordem de Alexandre de Moraes ao pisar por aqui. Claro, mas o caminho para que os Estados Unidos continuem tratando o Brasil como uma suposta ditadura judicial está mais perto do fim do que levar Eduardo e os bolsonaristas a algum lugar promissor. O propósito revolucionário de Eduardo acaba onde inicia a aparente química entre Lula e Trump. Você vê que é uma matéria bem tendenciosa, né? Os fatos, eles calam essa narrativa, porque essa química que a mídia ela tanto divulga entre Lula e Donald Trump, ela acabou azedando, desde o momento em que Donald Trump jogou Lula para negociar com Marco Rubio. Primeiro ponto. O segundo ponto, tratar o Brasil como uma ditadura judicial é um fato, tanto que temos ministros que foram sancionados, assim como o Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos e foi enquadrado dentro da lei Magnitsky. Então você vê que é uma matéria tendenciosa. A matéria da Veja, né, foi respondida pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que mostra o que a matéria que eu li ela também traz, né, o desejo de Alexandre de Moraes em querer prender Eduardo Bolsonaro. Moraes dá 5 dias para a PGR avaliar o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. O próprio Eduardo ele fez um vídeo falando com relação a isso, né, que existem 2 desejos de Alexandre de Moraes. Primeiro, prendê-lo. Esse é o desejo de Alexandre de Moraes. E o segundo é tirá-lo de qualquer possibilidade de concorrer no campo político, né? Se ele tiver o aval do Bolsonaro e vier a concorrer à presidência ano que vem, o intuito de Alexandre de Moraes é tirá-lo dessa corrida, né? Além de querer prendê-lo. O próprio Eduardo falou sobre isso. Moraes é apenas um violador de direitos humanos, sancionado, usando seu cúmplice na PGR para tentar intimidar um parlamentar. É mais um crime de quem se acostumou a cometê-los cotidianamente. Mais uma prova de que ele não tem a menor condição de estar no cargo que ocupa. O efeito prático disso? Legitimar ainda mais o rótulo de violador de direitos humanos. Resta saber quantos mais seguirão o caminho do Moraes. Esse foi o posicionamento de Eduardo Bolsonaro com relação a essa perseguição escancarada de Alexandre de Moraes à pessoa dele, tentando calar Eduardo Bolsonaro, que tem, né, uma linha direta com Donald Trump, e o mesmo acaba denunciando essa ditadura da toga que vivemos hoje no Brasil. O advogado André Marsiglia, ele falou com relação à postura de Alexandre de Moraes e ele escreveu o seguinte: a pressa de Moraes em citar Eduardo Bolsonaro irregularmente por edital
contrasta com o fato de que, há 7 meses, Moraes não se deixa citar pela Rumble, em processo movido nos Estados Unidos. Lá, a justiça garante o direito de Moraes. Aqui, Moraes não garante o direito de ninguém. Então, claramente, é uma ditadura da toga que vivemos hoje no Brasil, né, e vai em desacordo a matéria da Veja, né, que tenta trazer uma ideia de que está tudo tranquilo agora no desgoverno Lula, né, que o mesmo agora tem um canal direto com o Donald Trump e que os problemas desse desgoverno irão acabar. A própria Veja, ó, nós vemos aqui que são matérias da Veja tentando demonizar a imagem de Eduardo Bolsonaro. Mais uma aqui. O perigo da estupidez. Eduardo Bolsonaro aposta no quanto pior, melhor. Aí o Alan dos Santos, né, ele respondeu a Veja. Ele escreveu o seguinte: foi Eduardo Bolsonaro que abasteceu a Rússia na guerra com a Ucrânia? Foi ele que se aliou ao Hamas, Hezbollah e à Al-Qaeda? Foi ele quem visitou favela com apoio do PCC? Não entendi. É uma mídia militante que não expõe, né, o que esse desgoverno tem feito. Pelo contrário, eles tentam vender uma boa imagem desse desgoverno. Afinal de contas, né, eles são um braço, né, uma extensão desse desgoverno, e tentam vender uma imagem positiva de Lula, mediante a tantos escândalos que estamos vendo acontecendo hoje. E agora há uma campanha em querer demonizar a imagem de Eduardo Bolsonaro. Agora vamos lá, né? Marco Rubio foi indicado por Donald Trump para poder lidar com Lula. Saiu uma matéria falando que Lula quer que Marco Rubio coloque as diferenças de lado, né, para poder ajudar e negociar com o Brasil. Mas vamos lá, postagem do Marco Rubio no X. Lula da Silva, do Brasil, é o mais recente líder de extrema esquerda a encobrir a natureza criminosa do narco-regime de Maduro. Dias após se encontrar com o presidente Biden, com a fraca política externa do governo Biden, os tiranos da nossa região se sentem encorajados a buscar apoio internacional. E a negona do Bolsonaro escreveu: a blogueira da Globo News e o lindinho da Odebrecht afirmaram que a conversa do Trump com o Lula criou com clima de derrota bolsonarista. Eles não fazem ideia de quem é Marco Rubio, né? Marco Rubio é uma pessoa que não se vende para esse lado da esquerda. Ele não se deixa corromper, né, por mentiras que são levantadas. E ele é uma pessoa muito próxima da família Bolsonaro. Ele tem acompanhado a ditadura da toga que está acontecendo no Brasil hoje, e essa perseguição não só a Bolsonaro como a direita no Brasil. Então essa narrativa da esquerda, né, de que agora está tudo tranquilo, é uma mentira, porque quando o Donald Trump indicou Marco Rubio para tratar desse assunto, ele mostrou o grande estrategista que ele é, porque ele fez Lula se sentir à vontade, ele fez Lula se sentir vitorioso, e colocar Marco Rubio para negociar com ele, né, Lula agora tem que negociar com Marco Rubio, mostra o seguinte, que só haverá diálogo, o que o próprio Donald Trump classificou no Brasil, né, que é uma caça às bruxas a Bolsonaro. Quando essa caça às bruxas a Bolsonaro acabar, é que poderá haver, né, um início de diálogo com o governo de Donald Trump. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.